Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo João e vamos ler no versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Primeira coisa, ele nos ensinará. Olha, significa que ele vai ser um professor, não é? E vai nos fazer lembrar. Os gnósticos, ou como outros chamam, agnósticos, dizem que há sempre um grande conflito entre ciência e religião, porque a ciência é progressiva, é aberta, não é um conceito fixo, e a religião é um sistema fechado, absolutamente fixo. Lógico que a verdade bíblica, a verdade é imutável, como Deus é imutável, o conceito de salvação e graça também são, mas dentro disso há um mover de contínuo crescimento na revelação. Acontece que a palavra é a mesma, mas o Espírito e a palavra é como Jesus disse, essas palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Quando nós entramos para o reino de Deus como filhos de Deus, nós somos nascidos de novo. O Espírito vai abrindo a palavra e vai nos levando de degrau de glória em degrau de glória, cada vez mais fundo naquela palavra. Porque o Espírito vai revelando. Eu fico triste como algumas pessoas pensam que nós podemos receber o ensinamento por interpretação. Eu interpreto um poema, eu interpreto um texto filosófico ou literário, eu posso interpretar. Mas a palavra de Deus, só o Espírito revela. Por isso, a Bíblia é muito clara quando diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Mas ele também não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando nós vemos o agnóstico dizer isso, eu não discuto. Porque o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, porque são discernidas espiritualmente. Lembra lá no Antigo Testamento, como Beltesazar estava fazendo aquela farra, bebendo e servindo vinho nas taças tiradas do templo de Deus. De uma hora para outra ele viu aquela mão, aquele dedo escrevendo Mene, Mene, Tekel, Passim. Ele quase enlouqueceu. Mandou buscar todos os feiticeiros, encantadores, adivinha? Nenhum sabia. Daniel foi lá. Aquilo era palavra, era espiritual. Daniel disse, o que você viu foi Mene, Mene, Tekel, Passim. Tá. E deu para ele a revelação. Por quê? Porque todos aqueles homens, com toda a sua ciência, eles não iam discernir o que era espiritual. Portanto, nós precisamos saber que o Espírito Santo, é Jesus que diz, ele vos ensinará todas as coisas. Isso significa que ele vai escrever um outro evangelho? Que ele vai escrever outra Bíblia? Não, mas que ele abrirá a revelação dentro do que está escrito na Bíblia, exatamente na Bíblia que está na sua mão. Muitos anos da minha vida, meus irmãos,
Eu tenho gasto lendo a Bíblia, pregando, escrevendo mensagens. E as pessoas me perguntam como é que eu descubro coisas que elas nunca viram e que realmente estava escrito ali. Eu sempre digo que o Espírito Santo veio para nos ensinar. Lógico que ainda existem muitas lições para eu aprender, conceitos para descobrir, mas o Espírito está sempre ensinando se nos abrirmos para aprender. O problema é que você, para aprender com o professor, você se senta, você abre o livro, você toma nota, você revê. Então, se o Espírito Santo é o professor, você se assenta com ele. Você dá tempo. Você tem encontro com ele. Olha, o profeta Isaías, no capítulo 40, exatamente no versículo 28, ele diz: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu pensamento. Que coisa boa! Ninguém, meus irmãos, ninguém pode compreender o sentido real da Escritura Sagrada, a menos que o Espírito Santo tire o véu, revela. Não é a interpretação da nossa mente, é o Espírito que descobre, ele revela, ele tira o véu. Pode estudar, pode pós-graduar, pode doutorar no que quiser. Pode conhecer a Bíblia de capa a capa, responder qualquer pergunta, memorizar capítulos inteiros e não ter entendimento, se o Espírito não revelar. Porque o homem natural, como vimos Paulo dizer em 1 Coríntios 2, não discerne as coisas espirituais. A mente natural é a mente sem o Espírito. Ela não compreende os propósitos e as intenções de Deus. Para conhecer bem um escritor, você deve sempre ler os livros do escritor. Aí você vai conhecendo mais e mais do seu estilo, da sua experiência. Por quê? Para compreender, para conhecer. Assim é a Bíblia. Você não conhece o autor? Quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. Quando você conhece, ele vai ensinando tudo. Ele vai ensinando tudo. Entender a Bíblia através do intelecto humano, isso é piada. É mesmo que você colocar um cego para dirigir um ônibus ou um carro. Não vai dar. Né? Você vai botar um surdo, uma pessoa surda sem aparelho nenhum, para julgar um concurso de música, ele não ouve. Lógico que alguém pode conhecer a linguagem, a geografia, a história e até a literatura da Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo. A verdadeira mensagem bíblica fica escondida, porque ela é aberta só para os filhos de Deus. Que coisa boa! Ele, Jesus Cristo, que diz: vos ensinará todas as coisas. Que todas as coisas são essas? O que é que ele vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar tudo sobre Jesus, sobre os atributos, sobre a grandeza de Jesus. Lá em Gênesis 24 tem um momento em que o servo de Abraão vai buscar uma noiva para Isaac. E ele traz a noiva no caminho de volta. O que você acha que aconteceu? No caminho de volta, essa noiva é mulher. Ele cuidou dela o tempo todo. Ele cuidou, ele amparou, ele proveu, mas ela vinha seguramente perguntando sobre o noivo. E ele ia falando sobre Isaac. Ele ia deixando ela conhecer o noivo para quem ele estava levando a noiva. Esse Eliezer é um tipo do Espírito Santo.
ele vai ensinar a noiva tudo sobre o noivo, que é Jesus. E vai conduzindo a noiva, e ele vai cuidando da noiva. Você vê que quando eles chegaram lá, Rebeca viu um rapaz meditando no campo, apeou do jumento. Perguntou quem é ele. Ele é Isaac. Ela depressa se ajeitou, se compôs. Por quê? Por tudo o que Eliezer já tinha dito de Isaac, ela percebeu, só pode ser ele, daquele tamanho, daquela altura, meditando essa hora. É ele. Então você vê, a mesma coisa o Espírito está fazendo com a igreja. Não é? Nessa longa jornada que nós temos aqui na Terra. Isso ilustra, esse capítulo 24 de Gênesis ilustra o que Deus está fazendo. Enviou o Espírito, que é o nosso Eliezer celestial, para buscar a noiva para seu filho. Afinal de contas, é para isso que Jesus Cristo veio. E agora que nós fomos encontrados, o Espírito está nos ensinando, nos levando de volta, ensinando todas as coisas a respeito de Jesus. E nada traz mais alegria ao Espírito do que criar em nós um coração que deseja ver face a face o noivo. E é isso que nós precisamos fazer, nos deixar ensinar pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.